Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Hoje leremos dos versos 12 até o verso 20. João 8, 12 a 20. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, assim como nós necessitamos essa manhã de ouvirmos a Tua voz na pregação do texto de Deuteronômio, nós também, Senhor Deus, estamos na Tua dependência hoje à noite. Rogamos a Ti, Senhor, sede conosco, nos auxilie agora, Senhor, na compreensão desse texto com Teu Espírito. Somente Ele, ó Deus, pode nos fazer entender e nos submeter à Tua santa palavra. Senhor, que eu possa anunciar o Teu Evangelho com desimpedimento, com clareza, com profundidade e ao mesmo tempo com simplicidade, para que aqueles que não conhecem ainda o Pai o conheçam pelo Filho. E aqueles que já conhecem, passem, Senhor Deus, a conhecê-lo ainda mais e viver uma vida que Te agrade e que seja uma vida debaixo da luz do Evangelho de Cristo. É o que eu te peço em Cristo, o nosso Senhor. Amém. Não é muito sábio você entrar numa casa à noite, escura, e tentar andar na casa na escuridão. Se alguém já fez isso, sabe que não é muito sábio também, não é muito proveitoso. Por mais que vocês saibam onde os móveis estão, a inteligência, né, a sabedoria diz que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o interruptor e ligar a luz. Porque senão você vai esbarrar nos móveis, você pode até cair num lugar perigoso. Então, a forma mais sábia de andar num imóvel escuro é andar em direção à luz. Porque com a luz ela vai refletir cada objeto. Os nossos olhos vão perceber onde eles estão. Você vai poder desviar o caminho, você vai poder andar da maneira mais correta possível, tendo a luz como o teu auxílio. E assim como é incompreensível alguém adentrar num imóvel escuro à noite, tendo luz, mas não querendo ligá-la, não querendo utilizá-la, é absurdo tentar viver sem Cristo. Porque Cristo está se revelando aqui como a luz do mundo. Portanto, aqueles que não têm Cristo, não têm a luz do mundo, eles andam em trevas. Desde o princípio foi separado luz e trevas, não somente no Evangelho, no princípio do Evangelho de João, mas no princípio da própria Bíblia. Quando é revelada ali a Moisés a ordem de Deus para fazer o primeiro dia, o que vem em seguida é: e faça a separação de luz e trevas. E Deus chamou a luz de boa. A luz é boa, as trevas não são boas. Isso não é uma definição moral a respeito da noite, porque ele inclusive colocou
luzeiros para a noite. Mas o que ele está dizendo ali é o que se faz nas trevas. Quando se busca fazer algo escondido. Quando se busca viver uma vida nas trevas, se busca esconder mais do que revelar. Quem vive em Cristo, na luz de Cristo, tem a luz como a referência. E nós somos chamados a trazer para a luz do dia as nossas obras. Para que o Pai veja, para que Ele seja glorificado. As obras dos crentes são feitas na luz do dia, as obras dos ímpios é que são feitas à noite. Quem comumente vira noites e madrugadas em prostituição são aqueles que vivem nas trevas. Isso não é a coincidência da Escritura. É porque isso é a estrutura da própria revelação. Aqueles que vivem nas trevas preferem as trevas do que a luz. Eles preferem esconder. Eles precisam esconder o celular da esposa. Eles precisam mentir para sustentar a vida dupla que vivem. Eles não têm comunhão no casamento. Eles não têm comunhão financeira na estrutura da relação familiar. Porque tudo é nas trevas. Os jovens que vivem dessa maneira, as crianças que vivem assim, elas se trancam nos quartos. Elas têm senha no celular. Elas têm senha no computador. O pai não pode ver, a mãe não pode acessar, porque é feito nas trevas. É para que ninguém veja. E assim eles vão vivendo. Eles são cegos, mas eles vivem como se habitassem na luz. Ligar o interruptor para essas coisas não vai resolver. Agora nós já não estamos mais falando aqui de casa física e de mundo material. Nós estamos falando aqui da vida espiritual. Ligar a luz para sair dessa podridão das trevas não vai ser mais possível. Você precisa acessar Cristo, que é a luz do mundo. Conceitualmente, essas pessoas também elas se perdem pelo caminho. Elas começam a confundir, elas não sabem como andar, elas não sabem para onde estão indo, estão perdidas. E aí qualquer migalha que vai caindo pelo caminho parece servir para alimentá-las. É a luxúria, as concupiscências da carne. Isso tem a ver com consumismo, comprar tudo que passa na frente, materialismo, só enxergar as pessoas como objetos, viver como quem está perdido no mundo, buscando as coisas do mundo como se elas tivessem finalidade em si mesmo. Isso é viver nas trevas. Então Jesus irrompe aqui a sequência, né, o fluxo natural da narrativa, dizendo, eu sou a luz do mundo, no verso 12. Ele como sacode ali aquelas pessoas que estavam ouvindo. Eu sou a luz do mundo. Veja, o texto que vem anteriormente a esse, o que vem logo, a sessão anterior a essa, é a tratativa a respeito da mulher adúltera. Uma mulher que vivia nas trevas. Mas não é só o texto da mulher adúltera, é também o texto daqueles homens da lei que vieram trazê-la diante de Cristo. Que tinham como objeto aquela mulher simplesmente para servir às suas próprias finalidades. Eles queriam matar Cristo. Eles não queriam tratar o pecado do adultério daquela mulher. Eles queriam simplesmente pegar Cristo numa contradição e levá-lo para o sinédrio, para matá-lo. E aí vem a luz de Cristo, que ilumina com sabedoria e diz assim, se algum de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. A absolvição daquela mulher não veio com um tapinha nas costas, como muita gente acha. Jesus aqui, ele foi simplesmente misericordioso e disse, vá mulher, não peques mais. Não! Ele disse exatamente o que dizia a lei. A lei diz, se for pego alguém em adultério, deve ser morto. Ele disse, se vocês estão fazendo a coisa certa, mate-a. O problema é que vocês não estão fazendo a coisa certa. Vocês não têm dignidade para julgar essa mulher. Vocês não estão respeitando a forma do juízo.
Onde está o homem que adulterou com ela? Porque a lei dizia, tragam os dois, se eu trouxer a mulher. Cadê o processo? Vocês querem que eu julgue essa mulher? Do nada eu julgo essa mulher como vocês julgam? Onde está o processo? Onde estão as testemunhas? Onde está o outro lado? Tudo isso precisa ser respeitado. Então, se não tem nada disso, a mulher, se ninguém a acusou, eu também não a acuso. E ali, como vimos, justiça e misericórdia se beijaram. Justiça e misericórdia. Só em Cristo essas coisas são possíveis, irmãos. É o Evangelho, a luz do Evangelho, que faz com que você nem seja mais legalista, nem seja um libertino. Mas que você compreenda que uma mulher adúltera pode sim ser perdoada. Mas que o adultério é algo extremamente terrível, a ponto de ser necessário o juízo e até mesmo a pena de morte. Ela pode ser perdoada para a vida eterna, mas ela deveria morrer. Só não morreu por conta da maldade e da malícia daqueles homens que invalidaram o julgamento. Cristo é a luz do mundo. Mas ele não é só a luz no Evangelho de João, né, que já irrompeu com a luz. Né? Só voltando para deixar isso claro, João capítulo 1, verso 3 a 5, se voltar comigo para lá, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Desde o princípio, a luz que estava lá, separando luz e trevas, lá em Gênesis, que é exatamente o ponto para onde João está apontando aqui, era Cristo. O Messias apontado por João também é o Criador de todas as coisas. E ele faz separação entre luz e trevas. Mas ele não é só a luz. Se você for comigo para o capítulo 4, texto que nós lemos aqui, na conversa que Cristo tem com a mulher, aquela mulher de Samaria, o texto diz no verso 6, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado, afirmou-lhe Jesus. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem é Cristo? Ele é a fonte de água para a vida eterna. Ele é a luz e ele é a água da vida. Voltando lá para João, capítulo 8, só que no versos 37 e 38, João 7, versos 37 e 38, dizem assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão águas vivas. Ele está dizendo, eu sou a água viva. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Ele disse isso à mulher samaritana. E ele reafirma no final da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, como os irmãos já sabem, é a terceira das 3 festas de Israel. Festas anuais que Israel precisava celebrar. O judeu, onde ele estivesse, ele deveria se dirigir até Jerusalém, pelo menos em uma dessas festas, todo ano.
E era a última festa, a festa que demarcava o final da colheita. Eles estavam ali celebrando, né, todas as festas têm ligação com a agricultura, mas esse é o final da colheita. Eles estavam agradecendo por aquilo que Deus deu durante o ano. Essa festa não era só a respeito da colheita, mas também era o final da caminhada deles na saída do Egito para a Terra da Promessa. Então, quando eles chegaram à Terra da Promessa, o Senhor instituiu ali que eles deveriam habitar em tendas, 7 dias em tendas. Essa era a festa dos tabernáculos. Porque eles tabernaculariam em tendas, para lembrarem do tempo que eles passaram no deserto, onde eles não tinham casas, mas habitavam em tendas. 7 dias. No último dia da festa, Jesus levanta e diz: eu sou a água da vida. Porque existia uma cerimônia ali que era ligada à água, à fonte de águas, que era demarcada justamente no último dia da festa. O que ele está dizendo é o seguinte: eu estou tabernaculando com vocês, eu sou o verdadeiro tabernáculo. E essa cerimônia da festa dos tabernáculos, que apontava para mim na água que está sendo usada para expiação dos homens, eu sou a água. Não somente isso. Quando Israel passava pelo deserto e caminhava, e com sede eles pediram a água, o Senhor fez brotar água da rocha. Não é à toa que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz: e Cristo era a rocha. Cristo é a rocha de onde sai água. Você imagina a quantidade de metáforas? Cristo é a porta, você precisa entrar por ele. Cristo é a água, você precisa beber dele. Cristo é a rocha de onde sai a água, ele é a fonte de água. Cristo é a luz, sem ele você anda nas trevas. Por que tantas metáforas assim? Matthew Henry diz: é porque não existe no mundo nome que compreenda quem ele é. Não existe metáfora perfeita para falar de Cristo. No Antigo Testamento você tem uma infinidade de sacrifícios, cada um com significado, todos apontam para Cristo. Você tem os animais do sacrifício, todos apontam para Cristo. Você tem o próprio sistema sacrificial, que aponta para Cristo. Você tem o sacerdote, aponta para Cristo, o tabernáculo, o templo, tudo aponta para Cristo. E ele está agora, à medida que nós avançamos aqui na exposição de João, ele está dizendo: tudo aquilo que vocês viram no Antigo Testamento sou eu. Eu sou a água, eu sou a rocha, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. Eu não sou a luz de Israel, eu sou a luz do mundo. Eu não sou a luz do rico, eu sou a luz do mundo. Não sou a luz dos governantes, eu sou a luz de todos, eu sou a luz do mundo. Gentios, judeus, brasileiros, japonês, pobre, rico, preto, branco. Cristo é a luz para todos os homens. Ele está dizendo isso. Eu sou a luz para a mulher adúltera. Eu sou a luz para o fariseu que queria pegar a mulher adúltera. Simplesmente para utilizada como instrumento contra ele. Ele é a luz para tudo isso. Ele revela as trevas. Agora, depois que ele diz tudo isso, ele está dizendo também outra coisa. O que é que te falta? Se você tem a porta por onde você vai entrar pela vida eterna, porta esta que é estreita e poucos passam, mas ela foi aberta para você. Se você tem a água, ou seja, você não passa sede espiritual. Mas não é qualquer água, é a rocha, a água de onde sai da rocha. Não vai acabar. Uma fonte sem fim. Você tem a luz, ou seja, você não anda nas trevas. A pergunta que fica é: o que é que você sente falta ainda? João vai nos dizer isso de diversos modos, irmãos. Ao longo dos anos que nós passaremos, talvez há mais de um ano aqui, nós vamos passar em João.
Vocês vão ver isso muitas vezes. Jesus é tudo para quem o tem. E quem o tem não deve sentir falta de nada. Mas quem não o tem, observe. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, aí entenda, quem crê. Lá na água ele diz, quem bebe. Beber é crer. Seguir é crer. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. E sabe, você dizer isso de si mesmo, então nós não devemos tomar o testemunho de uma pessoa como um testemunho verdadeiro. Isso é um princípio da lei, isso é um princípio da sabedoria. Eu não dou testemunho de mim mesmo. Por quê? Porque eu sou um homem pecador e falho. Eu não devo me exaltar a mim mesmo. Eu preciso esperar que, pela boca dos outros, eu seja elogiado, não da minha. Eu não devo falar quem eu sou, tudo o que eu faço, mas outra pessoa tem que dar testemunho de mim. Isso serve para um homem. E esses fariseus tratavam Cristo como meramente um homem. Só que perceba qual é a resposta do Senhor. Verso 14. Respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Ele diz, não, o meu testemunho é dado por mim mesmo e é verdadeiro. Porque isso que vocês dizem de que não serve o testemunho da própria pessoa, só é válido para um homem. Mas não para mim. Qual é o argumento? Eu sei de onde vim e para onde eu vou. Isso aqui é uma questão não só de autoconhecimento, em primeiro lugar. Mas isso aqui é uma questão de conhecimento a respeito da sua natureza divina. Como é que ele sabe de onde ele veio? Ele diz, eu vim do Pai. O Evangelho de João foi aberto dessa maneira. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. Ou seja, ele estava no princípio. Ele é eterno. Se ele é eterno, então o testemunho dele é verdadeiro. Porque ele é Deus. Esse é sempre o ponto de João aqui a respeito de quem é Cristo. Cristo é Deus. Então o homem não dá testemunho de si mesmo, mas eu dou testemunho de mim mesmo, e o meu testemunho é verdadeiro porque eu sei de onde eu vim. Eu sou Deus. Eu sei para onde eu vou. Vou voltar para o Pai. Mas isso também diz respeito ao autoconhecimento que o homem pode ter. Saber quem você é muito importante. O estudo, né, para autoconhecimento é extremamente importante. Né? Isso demanda, especialmente dos pais, mas aí, para aqueles que são mais velhos também devem buscar esse autoconhecimento, porque é sempre melhor lembrar dos resultados. Quem sabe quem é, sabe para onde vai. Se você sabe quem você sabe para onde vai e como vai. Mas se você sabe nem quem você é, você não sabe nem para onde vai, nem como vai. Então, para ensinar os nossos filhos autoconhecimento, é preciso primeiro revelá-los na palavra. Ensiná-los na palavra. Ensinar quem é o homem. Qual é a constituição do homem. Nós aprendemos isso hoje aqui na Escola Bíblica Dominical. Quem é um homem? Pecador. De que é constituído o homem? Corpo e alma. O que é que o homem faz aqui? Veja, primeira pergunta do nosso catecismo. O homem está aqui para gozar a Deus e servi-lo, adorá-lo para sempre. São perguntas que são básicas, mas que a maioria dos jovens não sabem responder. A sua constituição, de onde você veio, para onde você vai. E aí você começa a ensinar ao seu filho coisas muito básicas.
Você precisa dizer, filho, isso aqui é a cadeira de casa, isso aqui é os cômodos. Aí depois você vai para aquilo que está fora da casa, a rua, a cidade, o bairro, as pessoas, o que é primo, o que é filho, o que é pai, o que é mãe, o que é irmão. Então você vai estruturando a realidade para o seu filho. Isso é a base para o autoconhecimento. Quem eu sou, à luz da palavra, quem são as coisas ao meu redor. Você vai ensinando isso para o teu filho. E aí ele vai começando a se perceber nessas coisas. Porque o que é mais fácil é não ensinar nada. E o que é aparentemente mais bonitinho é ensinar coisas que eles não precisam saber agora. Ensinar, por exemplo, o nome de todos os reformadores. Qual é o significado disso para uma criança de poucos anos de idade? Nenhuma. Mencionar uma coisa ou outra, mas assim, você fixar o teu conhecimento nisso, o conhecimento dos teus filhos nisso, não vai levar a nada. Ensine aquilo que é básico. Quem ele é, à luz da palavra. O que é que ele está fazendo aqui? O que é um pai? O que faz um pai? O que é uma mãe? O que faz uma mãe? O que é um filho? O que faz o filho? O que é a casa? Quais são os cômodos da casa? Quais são os móveis? Qual é o que é a rua, o bairro, a cidade? Você está construindo o conhecimento para que ele faça a distinção entre ele e o Criador, entre ele e o outro, entre as coisas e as coisas. Se não houver isso, não existe uma pessoa que se conheça. Quando ele tiver condição de reflexão, aí ele vai se posicionar exatamente como ele é. O que é que isso vai evitar que teu filho passe? Ser um jovem perdido. Perdido. Os jovens não sabem o que eles são. Aí eles tentam se autoafirmar. Como? No outro. Tem um grupo, aí eles querem fazer tudo que o grupo faz. Por quê? Eles não sabem quem eles são. Eles têm que usar a roupa que o grupo usa, falar como o grupo fala, tudo para ser aceito por aquele grupo, porque eles não sabem quem eles são. Teu filho está perdido. Você não está vendo isso? Seu filho está se perdendo cada vez mais. Porque um filho que encontrou o significado de quem ele é, ele não depende dessas coisas. Ah, porque fulaninho tem um celular, eu tenho que ter também. Quem disse que você tem que ter? Fulaninho faz isso, eu tenho que fazer. Quem disse que você precisa? Você não precisa. Quando chega na idade adulta, quem não se conhece traz problemas terríveis, porque é uma bola de neve, só vai aumentando, aumentando o problema. E aí, na idade adulta, ele macaqueia tudo. Nada dele é a realidade. Tudo é macaqueado, tudo ele está inventando. Então, ele é um funcionário, mas ele tem pose de patrão. É aquela coisa esquisita, né? Caricata. O sujeito que é todo arrogante, mas ele é o funcionário mais ralé da empresa. Isso é não saber quem ele é. Não aceita a ordem. Por quê? Porque ele botou na cabeça que ele dá a ordem. Mas a posição dele não é de dar ordem. Provavelmente ele nunca dará, ninguém dará autoridade a uma pessoa que não sabe obedecer a ordem. Onde isso começou? Você não apresentou quem é seu filho lá no começo da vida dele. Toda a vida dele vai ser comprometida por conta disso. É preciso saber quem nós somos. Quem sou eu? Não, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é o pastor da igreja, qual a distinção que há entre nós, quais são as semelhanças que há entre nós, o que são os irmãos da igreja, por que chamamos de irmãos, mas não habitamos na mesma casa. Todas essas distinções, irmãos, para que nós possamos dar verdadeiro testemunho de quem nós somos, para nós mesmos, para você viver uma vida verdadeira, genuína, e não uma vida que você imagina quem você é sem ser. Cristo diz, o meu testemunho é verdadeiro porque eu não me engano. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Você tem consciência disso? Você já se perguntou de onde você veio,
para onde você está indo e quais são os meios para chegar lá. Se você não fez isso, e aí eu vou retomar aqui o contexto do começo do ano. Todo ano todo mundo faz isso. Geralmente a gente só faz o seguinte: onde eu quero chegar. Isso é a sua meta. Mas como é que você vai atingir? Quais são os meios? Qual é o plano de ação até lá? Se você não sabe quem você é, você não chega em canto nenhum. E você não chega, não é só porque você não tem meta, é porque você não sabe como fazer. O Senhor disse: eu testifico de mim mesmo. O meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Se você ler o Salmo 92, verso 6, veja como isso é importante na Escritura. Salmo 92, verso 6. Ele diz: o inepto não compreende e o estulto não percebe isto. O inepto não compreende, o estulto não percebe isso. Sabe quem aqui não quer se conhecer? O louco, o tolo. Esse não quer se conhecer. Não compreende, não busca conhecimento. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Seguindo na argumentação de Cristo, voltando lá para João 8, ele diz, verso 15: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Esse é um versículo que a gente precisa se aproximar dele com cuidado, para que nós não façamos aqui confusão a respeito do que ele está dizendo de fato. Ele está dizendo: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. É fácil perceber, até se você tiver um olhar mais atento, que a comparação entre um falso juízo e um verdadeiro juízo, não um juízo nenhum. Não é porque se Cristo a ninguém julga, aí alguém diz assim: está vendo, por isso que eu não julgo, que nem Jesus julga. Está lá, João capítulo 8, verso 15. Mas peraí, qual é a comparação? O falso juízo dos fariseus. Como vocês julgam? Segundo a carne. Eu não julgo assim. João Crisóstomo pensa assim. Stephen Lawson pensa assim. Não é que eu não julgue, é que eu não julgo como um fariseu. Segundo a carne. O que é segundo a carne? Lembre-se. Qual era o intento dos fariseus? Era servir a sua própria carne. Eles queriam matar Cristo. Então todo o juízo deles a respeito da mulher adúltera era para matar Cristo. Eu não faço isso. O meu julgamento, em primeiro lugar, não é segundo a carne, mas é segundo a justiça. Segundo lugar, na primeira vinda de Cristo, ele não veio para julgar. A primeira vinda de Cristo é a vinda da misericórdia. Ele veio para salvar. Ele veio para anunciar o caminho da salvação. Mas não é que ele não julgue nunca. Porque a segunda vinda ele vai vir para julgar. Só que não como fariseu. Ele julgará com equidade. Ele julgará um justo juízo. Então, meu testemunho é verdadeiro, em primeiro lugar, porque eu sei quem eu sou, de onde vim e para onde eu vou. E eu não julgo como vocês julgam. Eu julgo com equidade. E também, veja, um terceiro ponto aqui. Ele não vai tomar a jurisdição do magistrado. Foi entregue por Deus a espada ao magistrado. Cristo está dizendo: eu não vou julgar no lugar de vocês. Vocês vão ser responsabilizados pelo falso juízo de vocês. Aqui, irmãos, perceba que quando nós olhamos para os juízes, muitos juízes brasileiros, que julgam injustamente, não é que o Senhor perdeu o controle da justiça brasileira. É que ele está dizendo: está entregue a espada a vocês. Olhe como vocês estão utilizando. Agora não é a hora de Cristo tomar a espada do Estado. Mas quando ele tomar, ele vai julgar com retidão. E eles vão pagar. Eles vão pagar todas as vezes que eles quiseram calar a igreja.
eles vão pagar todas as vezes que eles perseguiram o povo de Deus. Eles vão pagar, porque o Senhor julgará com reto juízo. Prossegue aqui o argumento de Cristo, verso 16. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou testifica também de mim. Ele cita aqui Deuteronômio 17, verso 6. Ele está dizendo, peraí, eu sei quem eu sou, então meu juízo é verdadeiro. Segundo, eu julgo com equidade, mas agora não vou tomar a espada de vocês. Terceiro, não tem na lei de vocês aí, lá em Deuteronômio 17, dizendo que se dois testemunharem, deve ser recebido o testemunho? Agora eu vou usar a lei de vocês, que é a lei de Cristo. Eu e o Pai testificam de mim. Aqui é um mundo de conhecimento. Ele está dizendo que ele e o Pai são duas pessoas. Não há confusão de pessoas. Quebrou aqui o sabelianismo, por exemplo. Tem muito sabelião no meio da igreja que nem sabe o que é. Eu já contei há muito tempo uma história. Eu trabalhava com uma pessoa lado a lado, membro de igreja presbiteriana, né, de uma das maiores igrejas presbiterianas da nossa cidade, que o pai é pastor, não daquela igreja, mas era um pastor presbiteriano, toda a família presbiteriana, e ele dizia assim, olha, eu entendo que no Antigo Testamento Deus se revelou como o Pai. Que num período ali do Evangelho ele se revelou como Filho. E agora é pelo Espírito. Eu disse, meu filho, isso aí você não inventou da sua cabeça, não. Isso é sabelianismo. Você está confundindo as pessoas da Trindade. O Pai é um, o Filho é um, o Espírito é um. Cada um deles é uma pessoa. Agora não são três deuses, é um só Deus. Precisa ler, precisa voltar para aprender o catecismo ali com as crianças da EBD. Não sabe de nada. Cristo está dizendo aqui, eu e o Pai, logo são dois. A lei de vocês não diz que duas pessoas dão testemunho? O Pai e eu somos duas pessoas, distintas em pessoalidade, mas não em glória e substância. Sabe por quê? Porque têm a mesma vontade. Testificam porque têm união. Há uma diversidade na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas há uma unidade na Trindade. A substância deles é a mesma. Mas as pessoas não são as mesmas. As funções não são as mesmas. Há distinção. Mas há união em glória, em essência e em poder. Então, um é o Cristo, o outro é o Pai que enviou Cristo e o terceiro é o que testifica a obra de Cristo no coração. Cada um tem sua função. O Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito é todo-poderoso. Mas não são três todos-poderosos, é um todo-poderoso. Credo de Atanásio. Ele é o Pai das luzes. O Filho é a luz do mundo, o Espírito ilumina a todos. Eles têm mesmo poder e glória. Então aqui, irmão, não está sendo falado a respeito só das distinções da Trindade, mas também de que eles são um. Porque o Pai testifica aquilo que é o Filho. Porque foi o Pai que enviou o Filho. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. E aqui também é o fundamento, por exemplo, para o trabalho apostólico. Por que o trabalho apostólico tinha poder? Segunda carta aos Coríntios 12:12, porque eles foram enviados diretamente por Cristo. Ou seja, a autoridade procede de Cristo. Cristo está dizendo aqui, eu fui enviado pelo Pai. Eu não vim de mim mesmo, eu vim enviado do Pai. Mas eles não são da mesma substância? Sim. Mas a função do Pai é enviar. Foi o Pai que enviou o Filho. Essa é a estrutura da redenção. Tudo isso dito aqui em poucas palavras. E calando mais uma vez a boca dos fariseus. Ele prossegue agora no verso 19. Então eles perguntaram, onde está teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim nem a meu Pai.
Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E aqui é a ironia deles, viu? Porque eles conheciam José, pai de Jesus. É tipo assim, vai chamar teu pai? Se você conversa que teu pai te enviou, vai chamar ele para me perguntar se ele te enviou. Quem é teu pai? Teu pai é um carpinteiro. Aí Jesus podia ter entrado na discussão, mas ele não entra. Sabe como é que ele respondeu à zombaria? Com humilhação. Vocês pensam que vocês são os inteligentinhos aí, é? Estão ironizando o meu pai? Vocês são umas mulas, umas bestas quadradas, é isso que vocês são. Vocês não conhecem. Chamou o quê? Vocês são um bando de ignorantes. Chamar uma pessoa comum de ignorante não é bom. Agora, chamar um fariseu de ignorante, meu amigo, toda a autoridade deles residia no fato do conhecimento da lei. Pelo que era conhecido um fariseu? Porque conhecia muito a lei. Jesus diz, vocês não conhecem nada, vocês não conhecem nem o Pai. Sabe por quê? Vocês não conhecem a mim, não conhecem o Pai. Para conhecer o Pai, tem que me conhecer. Ninguém conhece o Pai se rejeitar o Filho. Ninguém chegará ao Pai se não for por meio do Filho. Vocês são uns ignorantes, vocês não sabem nada. E aqui um princípio que Jesus nos ensina, irmãos. Quando há numa discussão teológica, numa conversa teológica a respeito das coisas de Deus, zombaria, não há mais discussão. Você não deve usar argumentos racionais, elaborados, para tentar reverter uma conversa que já foi para zombaria. Acabou. Agora você vai calar a boca do sujeito. Foi o que Jesus fez aqui. Ele não respondeu à ironia. Simplesmente, ele foi e calou a boca deles. Vocês não conhecem o que vocês estão falando. Vocês pensam que são os sabichões? Vocês não sabem de nada. Vocês não conhecem o Pai. E é nesse mesmo evangelho que Jesus vai dizer, vocês são filhos do diabo. Eles ficam irados, porque eles achavam que eram filhos de Abraão. Onde está teu pai? Respondeu Jesus. Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesse a mim, também conhecerias meu pai. Aí o texto se encerra da seguinte maneira. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio. Esse é o tipo da expressão ou da passagem do versículo que a gente passa e nem percebe. Mas o autor, ele tinha um motivo para citar o lugar que Jesus falou no templo. Ele falou no gasofilácio, no lugar onde as ofertas eram entregues. Por que no gasofilácio? Ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. Vocês usam gasofilácio não para iluminar a vida das pessoas, tomando aquele dinheiro para evangelizar o perdido. Não, vocês estão fazendo isso para benefício próprio. Agora, eu sou a luz do mundo. Todos os recursos que me são dados são para tirar as pessoas das trevas. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, por que no gasofilácio? Porque daquele dinheiro que era depositado no gasofilácio, era retirada a parte que cabia ao necessitado. Ele diz, eu tiro o pobre da pobreza. E aí não é pobreza material, espiritual. Eu dou água a quem tem sede. Eu dou comida a quem tem fome. Eu sou a luz do mundo. Ou seja, o necessitado verdadeiro, ou seja, o pobre de espírito, não passa mais necessidade nenhuma comigo. Eu sou a oferta por aquele que vive nas trevas. Eu sou a oferta por aquele que não tem nada. Toda necessidade da raça humana é cumprida em mim, é satisfeita em mim. Por isso eu ensino diante do gasofilácio. E ali
estava a prova que Jesus calou mais uma vez a boca dos fariseus. O que nós deveríamos esperar logo em seguida? Ele ser preso e morto. Aí João volta à expressão que ele já usou várias vezes. Ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Não era chegada a sua hora. Quando não é chegada a hora, não tem o que fazer. Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo ali. E na hora exata ele iria se entregar, mas ali não era a hora que o Pai havia determinado como a hora da sua morte. Portanto, eles estavam de línguas soltas, mas de mãos atadas. Podem falar. Agora, prender, não vão prender. Você tem noção de como o Senhor controla a nossa vida? Lembre-se da história de Jó. Satanás vai lá e diz, não, ele só te honra porque você dá tudo a ele. Aí Deus vai lá e diz, você pode tocar, você pode tirar, você só não pode tirar a vida. Tudo controlado. Todos os limites foram dados ali pelo próprio Deus. Nada do que foi feito ali saiu do controle do Senhor. Ali há uma grande expressão do que acontece em termos de sofrimento na nossa vida. Nada sai do controle do Senhor. Matthew Henry, né? Sempre ele diz assim, em relação à nossa morte, nenhum inimigo pode adiantá-la, mas também nenhum amigo pode adiá-la. Ela vai acontecer na hora que Deus mandou. É por isso que você não deve ter medo dos teus inimigos. Nenhum deles pode te matar, nem fazer mal que não esteja decretado por Deus. Nenhum deles pode adiantar uma vírgula do teu tempo. Um segundo do teu tempo. Você só vai se Deus permitir. Por isso tenha coragem de enfrentar os seus inimigos. Não baixe a cabeça para ninguém, senão para Deus. Porque se você for fraco, covarde, é porque você não crê nessa palavra. Enfrente os seus inimigos de pé. Não de peito aberto, né? Não parta para cima do perigo. Mas em havendo perigo, não tenha medo. Não podem adiantá-lo. Agora tem uma coisa. Os teus amigos também não podem adiar a tua morte. Por mais que a gente faça, a gente não pode adiar a morte de ninguém. Existe um dia que foi marcado desde a eternidade. É o dia que o Senhor tirará a nossa vida. A grande questão é, nesse dia, quem será Cristo para você? A água que você bebeu? A porta que você entrou? A luz que guiou teu caminho? Ou você estava perdido, sedento e sem caminho para andar? Essa é a questão. Não precisa ter medo para enfrentar a morte. Mas no dia que você enfrentar, perguntas vão ser feitas. Você as responde hoje. Quem é Cristo para você? Eu espero que Ele seja o caminho, a verdade e a vida. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. O santo evangelho que o Senhor nos anuncia mais um dia. Nós nos referimos ao Senhor de tantas maneiras. Tu és o nosso bom pastor, nós somos as Tuas ovelhas. Tu és a porta pela qual nós devemos entrar. Tu és a luz do mundo, a água viva. Tu és o vinho que nos alegra. Tu és, Senhor Deus, tudo isso e muito mais, o Cordeiro de Deus. Ó Senhor, que Tu sejas para nós verdadeiramente todas estas coisas e que nós possamos andar não nas trevas, mas na luz do Teu Evangelho. Que saibamos quem somos, Senhor, para podermos Te glorificar naquilo que o Senhor nos deu. E que não tenhamos medo dos inimigos, porque ninguém toca naqueles que o Senhor preservou, até o dia que o Senhor preservou.
No nome de Cristo, nosso Senhor. Amém.